O histórico Pokémon 70 pergunta: como foi a primeira Guerra Santa contra Poseidon na Era Mitológica? Eu achei essa pergunta bem legal, mas eu vou deixar ela pro final do vídeo. Mas fica comigo por aqui, porque tem um monte de outras perguntas bem interessantes. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo, já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve aqui no canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se o botão do hype estiver aparecendo aí pra você, clica nele, cara, que me ajuda pra caramba. Dito isso, vamos ao vídeo. E eu tava aqui pensando comigo mesmo, a sexta-feira meio que tá jogada às traças, né? Porque assim, na segunda-feira a gente tem os vídeos de comparação entre o mangá e o anime, e aqui vai um spoiler: depois da Batalha das 12 Casas, nós vamos continuar com esse quadro. Na quarta-feira, tecnicamente, nós temos ali os vídeos de Yu Yu Hakusho, que começou nesse ano, e também os Gaidens, né, as narrações dos Gaidens de The Lost Canvas, que nós vamos voltar com certeza. Só na sexta-feira que era sempre algo muito aleatório, às vezes um vídeo mais curto, trazendo alguma curiosidade de repente, mas não era nada muito certo. Então, eu pensei em fazer algo que pudesse, de repente, trazer vocês mais pra perto, né? E foi assim que surgiu a ideia desse quadro. A minha intenção é trazer esse quadro aqui, um vídeo desse quadro, toda sexta-feira, mas isso vai depender de vocês. Aliás, para que esse quadro continue, vai depender muito de vocês, né? Se esse vídeo aqui tiver um bom alcance, boas visualizações, nós vamos estabelecer esse quadro na sexta-feira, mas vai depender de vocês. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E resumidamente, esse quadro aqui vai ser o lugar onde eu vou responder as perguntas que vocês fizerem para mim lá na aba comunidade. Vão ser vídeos mais descontraídos, sem tanto roteiro assim, justamente para ter essa abordagem mais intimista. Toda semana, ali por volta da quarta-feira, quinta-feira, eu vou lançar a postagem lá na aba comunidade, para vocês irem lá e comentar as dúvidas que vocês têm a respeito do universo de CDZ. De repente pode ser até uma pergunta que você já sabe a resposta, mas quer ver o meu ponto de vista. Fiquem à vontade para fazer todo tipo de pergunta envolvendo CDZ ou de repente Yu Yu Hakusho também, né? Mas eu já falei demais e agora vamos para as perguntas. Wallace Freitas 3468. A qualidade dos capítulos das 12 casas na saga de Hades 1 no mangá é uma prova irrefutável de que os Cavaleiros de Ouro eram muito melhores e talvez até melhor escritos que os protagonistas de bronze? Cara, assim, pelo sim, pelo não, The Lost Canvas já é uma prova irrefutável disso. Lá, os Cavaleiros de Ouro são muito bem aproveitados e todo mundo gosta, cara. A gente gosta pra caramba de The Lost Canvas, queria ter visto mais do anime, que pena que foi cancelado, mas lá é justamente essa abordagem. Os Cavaleiros de Bronze são deixados um pouco de escanteio e os Cavaleiros de Ouro são meio que os protagonistas ali mesmo, né, junto com o tema de Pegasus. Só que assim, eu não acho que os Cavaleiros de Bronze lá do clássico sejam mal escritos, né? Eu acho que eles são bem interessantes até. Eu gosto muito do desenvolvimento que eles têm, só que fica aquele gostinho de ter visto algo mais de cavaleiros que são mencionados como tão poderosos como os Cavaleiros de Ouro, e pouquíssimos deles foram realmente bem aproveitados. A saga de Hades meio que foi uma tentativa de fazer isso, porque, assim, era um nível de poder que já escalonou muito. Então, dentro do próprio roteiro Cavaleiro do Zodíaco, faz sentido que os Cavaleiros de Ouro tenham mais espaço na batalha contra Hades, até porque a batalha contra Hades é para ser enfrentada pela elite do exército, pelo exército inteiro, na verdade, de Atena. Então é muito coerente que os Cavaleiros de Ouro tenham mais participação. Então isso foi meio que uma tentativa de mostrar como os Cavaleiros de Ouro poderiam ser bem aproveitados, mas que, do meu ponto de vista, meio que também falhou, porque ele continuou focando nos cavaleiros que já tinham uma certa participação. Fora o Mu, né? O Mu, ele nunca tinha tido uma participação ofensiva tão grande nas outras sagas, e na saga de Hades ele veio ter ali no momento do santuário, né? Quando você fala saga Hades 1, tá se referindo à saga do santuário, né? Mas ele voltou a focar em Shaka, voltou a focar em Saga, Camus, né? Então, não, meio que tentou, mas não saiu muito daquela mesma bolha que ele já abordava anteriormente. Mas, talvez sim, seja uma prova irrefutável de que os Cavaleiros de Ouro são bem interessantes e que a gente realmente gostaria de ver algo canônico, né, a respeito deles. Vamos pra próxima. Hermenildo Sátiro TH6XU. Camus prendeu Yoga bem no lugar que tinha a única arma que podia libertá-lo do esquife de gelo. Isso não seria uma baita conveniência? Cara, eu também penso da mesma forma. Pra mim, é uma baita conveniência. Por quê? Dizem que o Camus foi quem tirou o Yoga realmente ali, né? Ele que trouxe o Yoga de uma outra dimensão e ele trouxe justamente na casa de Libra. E eu acho sim que ele devia trazer o Yoga em uma casa que estivesse vazia, até porque se ele trouxesse numa casa que tivesse um outro Cavaleiro de Ouro, o outro Cavaleiro de Ouro não ia ter
aquele papo que o Camus teve com o Yoga de tentar tornar ele mais forte, mas ia querer matar imediatamente o Yoga. Então ele precisava trazer numa casa que estivesse vazia. Só que tem uma casa que também estava vazia, que era mais próxima da casa de Aquário do que a de Libra, que era a casa de Sagitário. Ele só precisaria passar pelo Shura, né, de Capricórnio. O que é mais incoerente aí é como o Camus atravessou voltando, né, passando pelo Shura, pelo Miro, mas enfim, isso é papo pra um outro vídeo. Só que tem uma casa, que era a casa de Sagitário, como eu já falei, que estava vazia também e era mais próximo da casa de Aquário. A gente pode até argumentar, mas a casa de Libra era mais perto da casa de Gêmeos, onde o Yoga foi mandado pra uma outra dimensão. Mas, cara, quando ele tá em uma outra dimensão, não importa, não é a outra dimensão não é mais perto da casa de Gêmeos do que da casa de Libra, entende? Então, pra mim também foi muita conveniência de roteiro. O Kurumada quis colocar o Yoga ali, porque ali teria uma forma mais fácil de libertar ele do esquife de gelo. Gramática com o professor Bulcão. Sabendo que as armaduras de ouro herdadas pelos 5 protagonistas foram destruídas por Thanatos e seus fragmentos ficaram perdidos nos Campos Elíseos, como você acha que elas voltarão, se é que voltarão, especialmente na ausência de Mu? Primeiro, eu acho que se elas voltarem, não vai ter absolutamente nenhuma explicação. Isso é muito comum de acontecer e é isso que eu acho que pode acabar acontecendo, infelizmente. O que eu acho que pode acontecer é, de fato, os Cavaleiros de Ouro voltarem em algum momento. E eu digo isso baseado naquela página do Next Dimension, onde aparece os Cavaleiros de Ouro clássico ali ajudando a Athena, né? Então pode ser que eles tenham despertado o 8º sentido, voltaram à vida, e de repente, quando eles voltarem na obra canônica, já voltem trajando suas armaduras sem nenhuma explicação. Agora, uma explicação que eu utilizaria caso eu fosse o autor, cara, seria a viagem no tempo. Nós já temos ali estabelecido com o próprio Next Dimension a viagem no tempo, a possibilidade de viajar no tempo. De repente, as armaduras seriam trazidas de um outro ponto do tempo, porque para serem trazidas ali dos Campos Elíseos, eu acho um pouco mais complicado, vai exigir uma abordagem muito mais complexa de como essas armaduras poderiam retornar. Tenchi 777J7S. Os feitos de Shaka em ND tornam ele mais poderoso do que realmente foi mostrado em Hades e Santuário, porque tipo, o cara mesmo morto apareceu em espírito e lutou contra Shijima, criou e destruiu vários universos e ainda foi reconhecido como o mais poderoso de todas as gerações de Virgem. Eu não acho que os feitos do Shaka em Next Dimension o tornam mais poderoso do que aquilo que a gente já achava que ele era. Por quê? Aparecer em um determinado lugar não é necessariamente uma demonstração de poder. O Shaka ele só apareceu ali por conta do sangue na armadura de Andrômeda. E do meu ponto de vista, o Shaka, de todos os Cavaleiros de Ouro, ele é o único assim que pra mim nem morto tá, né? O cara já tinha ali o domínio do 8º sentido, a morte pra ele já não era mais um obstáculo e tudo mais. Isso já ficou muito estabelecido na saga de Hades, tanto no anime quanto no mangá. Então pra mim, em algum lugar, o Shaka está vivo e eu acho até que os outros Cavaleiros de Ouro também. Eu acho que a aparição dele ali em Next Dimension foi mais pra confirmar o poder que a gente já sabia que ele tinha, mas não pra colocá-lo em outro nível de poder. Renato Bezerra 6888. Eu vou aproveitar essa imagem do Aioria pra fazer o seguinte comentário. Muita gente pensa que a pata do leão é um golpe que o Aioria usou apenas uma vez, mas na verdade, a pata do leão não é um golpe, e sim uma frase de efeito. Você poderia confirmar isso no futuro vídeo? Poderia, nesse vídeo. Galera, pata do leão não é um golpe. Canonicamente, o Aioria só tem o relâmpago de plasma e a cápsula do poder. E sim, a pata do leão é mais uma frase de efeito. É a mesma coisa quando ali na saga de Hades, antes de usar o relâmpago de plasma, ele fala, escutem o rugido do leão. Então a pata do leão não é uma técnica do Cavaleiro de Ouro de Leão. Toonface TV. The Lost Canvas é cânone? Há teorias que o anime de The Lost Canvas é a verdadeira linha temporal, enquanto a linha de Next Dimension poderia ser paralela. Assim que Seiya e os outros vão ao passado, fica alterado. Já vi teorias sobre isso. Acha que pode ser isso? Masami Kurumada reconhece os outros animes da franquia, principalmente Lost Canvas. Sim, o Masami Kurumada, ele reconhece todas as outras obras, ele assina, né, essas obras como obras oficiais, mas a resposta definitiva para essa pergunta é não. The Lost Canvas não é canônico. É uma obra oficial, autorizada pelo Masami Kurumada, mas não é canônica. Tudo que você viu na internet a respeito de The Lost Canvas é canônico, The Lost Canvas é a linha original e não Next Dimension, não passa realmente, como você falou, de teorias, né? O Masami Kurumada nunca veio a público dizer a minha obra Next Dimension não é canônica e sim The Lost Canvas. Enquanto isso não acontecer, e eu acho que nunca vai acontecer, The Lost Canvas é apenas um spin-off.
spin-off não canônico. Isaías Pereira 2185. Acredito que todos já sabemos sobre o 13º Dourado, Odisseus de Ofiuco, que aparece em ND. Mas que história é essa que eu vi por aí de 14º e 15º Cavaleiros de Ouro? Em que se baseiam esses rumores? E cara, sendo bem honesto, eu não sei em que se baseiam esses rumores de 14º, 15º Cavaleiro. Pelo menos não de que isso seja canônico. O que eu sei é que em episódio G Requiem, o Seiya veste uma armadura dourada chamada Sinapse, que é uma fusão das 12 armaduras de ouro. O Diego Mariot também sugere em um vídeo dele que poderia existir um Cavaleiro de Ouro de Cetus ou Baleia, mas isso é só suposição dele mesmo. Mas por via das dúvidas, pelo sim e pelo não passa disso. Rumores. Não existe oficialmente ou canonicamente nenhum 14º e nenhum 15º Cavaleiro de Ouro. Papel G9Y, a lenda. Porque a máscara de Capricórnio mudou, era capacete e em Hades virou elmo. Vale lembrar que elmo abrange os dois, né? Tanto o capacete quanto a máscara. O que mudou ali foi que na saga das 12 casas, no anime, o elmo do Capricórnio era um capacete e na saga de Hades era uma máscara. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar a respeito dessa pergunta é que todas as armaduras que foram replicadas como Sapuris tiveram mudanças consideráveis. Se você olhar, por exemplo, para a armadura de Gêmeos Sapuris e a armadura de Gêmeos de Ouro, ela tem diferenças absurdas, cara. Se você olhar a Sapuris, ela tem várias pontas, ela é toda pontuda, né? E a armadura de Ouro, onde tem ponta na Sapuris, é arredondado. Outro exemplo que a gente pode usar é a armadura de Ares. Se você olhar para os chifres que tem aqui na ombreira do Mu, eles são lisos, enquanto na Sapuris, que o Xion usa, ele tem ali as divisórias, igual no mangá. E por falar em mangá, outra coisa que a gente tem que observar aqui é que a armadura de Capricórnio no mangá, o elmo, sempre foi uma máscara. Aquele capacetão ali da armadura de Capricórnio, que diga-se de passagem, é horrível, foi uma adaptação exclusiva do anime ali nas 12 casas. E como na saga de Hades eles queriam se aproximar mais do mangá, acredito eu que por isso trouxeram a versão da máscara da armadura de Capricórnio. Caio Baruki. Shun não deveria ser o cavaleiro mais forte em ND? Ele não deveria estar tunado pelo Icor de Hades? Tenho a impressão de que o Julian manteve o sangue divino de Poseidon. Bom, aqui eu acho que a gente tem que separar as abordagens dos spin-offs e as abordagens da obra clássica. Em The Lost Canvas, o Alone ele foi possuído pelo Hades e o sangue dele aparentemente se tornou divino, porque ele utilizava esse sangue, né? Utilizou o sangue para dar ali o Icor pro Radamantes, e o Radamantes ficou realmente tunado e tal. Mas no clássico não é bem assim, pelo menos não do meu ponto de vista. Existe, por exemplo, uma diferença entre a divindade da Atena e a divindade do Shun. A Atena, ela não é uma humana que hospeda ali o espírito de uma deusa. Ela nasce como a deusa. Ela nasce ali do santuário, talvez até caindo do céu, como foi o caso do Canon e do Saga. Então ela naturalmente tem um sangue divino. Já falando sobre o Shun, ele não tem meio que uma natureza divina. O sangue dele não é divino. O sangue do Shun não é Icor. Ele não recebeu o Icor de Hades. Ele recebeu o espírito de Hades. Ele foi escolhido como um receptáculo. A natureza dele, a biologia dele, a genética dele não foi alterada. O sangue dele não é divino. Assim como o do Julian também não é divino. Ah, mas no Rise of Poseidon, o Julian utilizou o sangue dele como Icor para transformar as escamas em escamas divinas. Novamente, vamos separar spin-offs de canônico, né? Rise of Poseidon é um spin-off. Então não, na saga clássica, o Shun não tem o Icor, o Julian não tem o Icor, eles são apenas hospedeiros. Eles são humanos que foram escolhidos pelos deuses para serem hospedeiros, diferente da Atena, que por natureza, já é uma deusa. Luiz Gustavo Muniz, 7261. Tenho a impressão de que a Ioria seria melhor desenvolvido. O irmão do traidor luta contra o protagonista e foi mencionado por alguns como o Cavaleiro de Ouro mais forte, poucas vezes lhe socorreu, ou o mais virtuoso. Contudo, na saga de Hades, eu tenho a impressão de que ele não foi aproveitado. Haveria algum motivo para isso? O Ioria, ele é meio que o protagonista ali dos Cavaleiros de Ouro, né? E quando você observa um protagonista de Shonen, às vezes quase todo mundo sabe mais das coisas do que ele. É só você olhar pro Seiya, né? O Seiya, ele é muito informado das coisas. As pessoas informam as coisas pra ele. Parece que todo mundo que tá ao redor dele sabe mais do que ele a respeito das coisas. O Ioria, ele sempre foi mostrado como aquele cara mais impulsivo, mais da força bruta ali, que não desiste, cai, levanta. Ele é o protagonista. Na saga de Hades, que é um pouco mais complexa do que as outras sagas, era necessário que existisse ali alguns personagens que funcionassem como o espectador, que estivessem ali pra receber explicações como se fossem o espectador. Em contrapartida, era necessário também que
que tivessem outros personagens que fossem as pessoas que explicam o que está acontecendo. E como eu já falei, como essa saga é um pouco mais complexa, carecia que esses personagens fossem os personagens mais sábios, digamos assim, dentro da franquia. Por exemplo, da primeira parte ali da saga do Santuário, o Mu é quem explica pra gente o que tá acontecendo, quem é a Hades, quem são os espectros e tal. Depois aparece ali o Doku explicando sobre a vida que Hades deu pra eles. E aí do meio pro fim vem o Shaka explicando sobre o oitavo sentido. O Aiora, ele meio que tá ali como espectador, igual a gente, porque ele não é dos personagens mais sábios. Então, os personagens que foram escolhidos ali pra fazerem esse papel foram Mu, Doku, Shaka, o Saga e o Xion do outro lado também tem muito essa carga dramática, né? Então o Aiora, ele meio que ficou um pouco de escanteio mesmo ali, né? Mas faz total sentido pra mim. Carlos Oliveira, 5665. Todos os Cavaleiros de Ouro podem usar o relâmpago de plasma, afinal é dito que todos podem dar socos na velocidade da luz. No anime é mostrado Saga e Máscara da Morte usando golpes parecidos. Saga usa contra Ikki e Máscara da Morte usa contra Shiryu no filme de Abel. Eu sei que não é canônico, mas é uma possibilidade. Eu não gosto de usar material não canônico para determinar algo dentro da obra canônica. Então, para mim, o filme de Abel não serve para determinar isso daí. E eu também já falei aqui em outros vídeos que o Aiora, para mim, é o Cavaleiro de Ouro mais limitado. E muito dessa limitação se deve a isso, cara. O poder dele, a técnica dele é a mais simples, talvez, de todos os Cavaleiros de Ouro. É possível que os outros Cavaleiros de Ouro possam tentar replicar, mas eu acho que não vão conseguir. Por quê? Porque eu também acho que os Cavaleiros de Bronze e os outros Cavaleiros de Bronze também não conseguem fazer o Meteoro de Pégaso. É uma técnica exclusiva dele. Não é porque todos os Cavaleiros de Ouro têm uma velocidade da luz que eles sejam bons em dar soco, entende? Então o Aiora, ele tem essa especialidade e embora seja a mais simples de todas, eu não acho que os outros Cavaleiros de Ouro consigam replicar com perfeição o relâmpago de plasma, mas conseguem sim dar alguns socos ali na velocidade da luz. Vale lembrar que os socos que o Aiora desfere no relâmpago de plasma são, se eu não me engano, 100 milhões de socos por segundo, né? Você vai me corrigir aí se eu estiver errado nos comentários. Samuel Hermes, seria um SBC Xion responde ou Cavaleiro Nerd responde o nome do quadro? E essa daqui eu já respondi, né? Cavaleiro Nerd responde, é o nome do quadro. P-Action BR, se Miro, Aiora e Mu usassem a exclamação de Athena contra Radamantes, mesmo com apenas 10% de seus poderes, somados já seriam 30%, e mais o buff, que obviamente aumenta bastante por ser uma técnica suprema, será que não seria o suficiente para ferir Radamantes ou quem sabe até derrotá-lo? Por que não tentaram? Simples, porque é uma técnica proibida. Ah, mas eles utilizaram contra Saga, Camus e Shura. Beleza, ali era uma situação extrema. E os caras do outro lado estavam usando a exclamação de Athena, né? Só que assim, é uma técnica proibida e vergonhosa. Os caras não vão ficar simplesmente chegando, quando a situação dificultou, já vou utilizar a exclamação de Athena. Não é assim. Então, pra eles ali, naquele caso que eles utilizaram, foi uma situação extrema e eles não ficam utilizando assim, Deus dará a exclamação de Athena, porque é proibida pela própria Athena. E outra, eu acho que eles foram ali nem com a intenção de lutar com o Radamantes. Eles já queriam entrar no mundo dos mortos de alguma forma, porque eles sabiam que a verdadeira batalha ia acontecer lá. Eles já sabiam que a Athena já tinha se direcionado pra lá. E agora vamos pra derradeira, a pergunta que está aí na capa desse vídeo. Histórico Pokémon 70. Como foi a primeira Guerra Santa contra Poseidon na era mitológica? E cara, nós temos poucas informações sobre isso. Não tem mangá, não tem imagem, não tem nada mostrando como foi que aconteceu isso, assim, visualmente pra gente ver, mas tem algumas citações ali no hipermito. E como foi que aconteceu? Quando Athena assumiu o controle da Terra, Zeus simplesmente desapareceu. Nessa época, Poseidon, ele já tinha o controle dos mares, né? Ele já era o deus dos mares e tal. Só que ele queria também assumir o controle da Terra. E quando Zeus sumiu, ele viu ali uma oportunidade de invadir a Terra. E aí foi que ele criou os seus 7 generais marinas. Então ele atacou a Terra, tinham ali os combatentes de Athena, só que eles não foram páreos para os generais marinas, porque os marinas tinham ali as suas escamas e os guerreiros de Athena, eles não tinham nenhuma proteção, nada, nenhuma armadura, nada, eles não tinham nada. E aí na primeira Guerra Santa contra Poseidon, Athena perdeu. E o que foi que Athena fez posteriormente? Depois de ver ali os seus combatentes sofrendo, perecendo diante dos generais marinas, ela decidiu que iria fazer também as suas próprias armaduras. Então foram os Muvianos, os ancestrais do Mu de Ares, que fizeram ali as armaduras a pedido de Athena. Então, como o exército de Athena se tornou mais numeroso do que o exército de Poseidon e com armaduras, aí o cenário mudou. Athena enviou ali 8 cavaleiros, que não é mencionado quem são esses cavaleiros, até Atlântida,
Atlântida e foram eles que afundaram a Atlântida. E aí Poseidon ficou ali recluso nos 7 mares, onde ele lançava fenômenos e catástrofes nos oceanos para tentar atacar a Terra, e foi aí que deu início às inúmeras guerras santas entre Atena e Poseidon. E eu espero ter respondido a sua pergunta, e não só a sua pergunta, mas como a de todo mundo que mandou perguntas aqui, beleza? Na próxima semana, na quarta-feira ou na quinta-feira, eu vou lançar outro post lá e você pode lançar uma nova pergunta. Não esquece de deixar aquele like maroto por aqui para engajar o nosso trabalho, e se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve no canal com o sininho ativo para não perder nenhum vídeo. Se o botão de hype estiver aparecendo aí para você, clica nele que me ajuda pra caramba. E se você quiser ajudar o canal de uma forma mais direta, considere se tornar membro, cara, e vem fazer parte da família junto com o Cleverson Monteiro, o Matheus Magnus, o Vinícius Rafael, a Maria Vieira e o Pedro Abreu, que já fazem parte aqui do nosso clube de membros. Lembrando que já tem conteúdo exclusivo para membros aqui no canal. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo outras opções do canal para você clicar e ficar um pouco mais por aqui. Muito obrigado por assistir até o final, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.